Então, vamos iniciar aqui a respeito dos módulos que você vai aprender dentro do treinamento. Então, primeiro, um overview geral sobre o que é importante você considerar, o que é importante você saber sobre o tipo de terreno e o terreno que você vai comprar. Então, primeira parte, módulo básico, noções básicas de como comprar um terreno, como escolher um terreno, um overview geral mesmo. Então, depois a gente entra na parte de tipos possíveis de terreno, quais são os, os mais comuns atualmente, o que a gente acha para a gente poder fazer a compra desse terreno. Terrenos em aclive, terrenos em declive, terrenos planos, quais são as considerações e as importâncias de um terreno de aclive, terreno de declive, quais são os bons é, quais são quais são as partes interessantes que você vai observar para saber se um terreno em aclive é um bom terreno para se comprar, terreno em declive é um bom terreno para se comprar. Qual que é a consideração sobre terrenos planos? Muito se acha que terreno plano é o melhor para poder construir isso aqui, não é muito bem assim. Então a gente vai descobrir isso dentro da aula também. Comparação de custo entre esses três tipos de terreno. Qual, qual que seria a consideração sobre o que é um terreno barato? Qual que é a relação que isso tem com a região? Qual que é a relação que isso tem de declividade? Vou explicar isso tudo dentro dessa parte. Segundo módulo, vamos entrar na parte de gastos ocultos. Gastos ocultos são os gastos que você acredita que não teria, porém, na hora que você iniciar a sua execução de obra, você vai ver que tem a necessidade de fazer esses elementos dentro do seu projeto. Então, primeiro, gasto oculto vizinhos, segundo, muro de arrimo, terceiro, resistência, tipo de solo e resistência, quarto, lençol freático, árvores e APP, posição do solo, recuos e afastamentos. Esses são os 7, tem vários gastos ocultos, eu só coloquei 7 aqui para poder exemplificar e depois eu vou completando essa lista. A gente tem contabilizado em torno de 21 gastos ocultos. Então, técnicas construtivas para cada tipo de terreno, módulo 3. Então, qual que é o melhor tipo de qual que é a melhor técnica construtiva para um terreno em declive? Melhor técnica construtiva para um terreno em aclive? Qual que é a melhor técnica construtiva para terrenos planos? Então, você vai entender como você executa uma boa obra nesse tipo de terreno. Como você executa uma boa obra que tenha economia nesse tipo de terreno. O módulo 4 é a parte do método de economia estruturada. Aqui eu te passo todo o passo a passo de como que você vai fazer a análise do terreno e utilizar a planilha estruturada. Então, primeira parte, prospecção do terreno. Segunda, análise do terreno, gastos ocultos. Terceiro, comparação. Quarto, custo-benefício do terreno. Quinto, o que você deve fazer antes de fazer o fechamento da compra. Sexto passo, documentação e fechamento. O que você observa de documentação para que você não caia ni furado. Quinto passo, projeto arquitetônico. O que você precisa de considerar dentro do seu projeto para que seja um projeto econômico. Próximo passo, aprovação de prefeitura. O que é necessário para poder fazer a aprovação da prefeitura dentro da parte do terreno, projetos complementares e início da obra. Então, toda essa parte aqui, esse quinto módulo, são os próximos passos. O que você tem que entender para que você dê esses próximos passos. Então, aqui dentro desse roteiro aqui desse curso, é tudo que você vai aprender e entender de forma efetiva para que você compre um terreno que realmente traga valor para você, que realmente traga economia na sua construção, só por você ter fechado o terreno adequado para sua construção. E nessa situação, pode ser que você economize entre 100, 200, 300 mil reais da sua obra, só por ter fechado o terreno adequado para a sua construção. Só por você entender desses fundamentos aqui que você vai estar analisando na hora da sua compra.